Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um pequeno tour aqui pelas plantas do corredor. Eu dei uma boa organizada nas plantas. Gente, aqui é um corredor com menos de 70 centímetros de largura, onde eu tenho uma parreira. E embaixo da parreira eu cultivo algumas plantas. Aqui é um local sombreado e com pouca ventilação. Essas plantas são plantas de sombra, cultivadas em pequenos vasos. Aqui eu tenho a Monstera Dansoni, tenho a Dracena Bambu da Sorte. E aqui eu tenho alguns cingônios. Tenho esse mini cingônio. O cingônio é uma planta ótima para você cultivar em um local sombreado. É uma planta que se adapta a diversos tipos de ambiente. É uma planta bem resistente e de fácil cultivo, além de ser muito decorativa. E aqui eu tenho o cingônio rosa, esse se destaca pela coloração das folhas. E quanto ao substrato, não é uma planta exigente, aqui eu uso a terra comum. A adubação normalmente eu faço com adubo orgânico, do esterco de curral. Ou a torta de mamona, a farinha de osso, casca de banana triturada. O cingônio é uma planta de crescimento rápido, uma planta que rende muito e você pode cultivar como planta pendente ou como planta trepadeira. E você também tem a opção de cultivá-lo na água. Aqui eu tenho o cingônio comum, só lembrando que a coloração das folhas vai depender do ambiente. Quanto mais claridade, mais claras ficam suas folhas. Esses aqui, quando eu coloquei aqui, eles tinham as folhas bem claras. E olha como estão bem verdes. Isso porque, além de estar chovendo bastante, e a parreira está com bastante folha, então a claridade não está chegando aqui embaixo. Mas, apesar da pouca claridade, eles estão lindos. Aqui eu tenho o cingônio veludo. E como eu falei, é uma planta pouco exigente, vale muito a pena você cultivar. Cingônio é uma ótima opção de planta para dentro de casa ou local sem sol. E esses cingônios são cultivados em vasos alternativos. Aqui eu tenho uma chaleira e os outros são cultivados em latas. E aqui eu tenho mais algumas folhagens. Tenho o Philodendron maioi. Essa também é uma planta que não precisa de sol para se desenvolver. Aqui eu tenho um vaso com espadas. As espadas também se adaptam bem na sombra. Aqui eu tenho a glaonema. Essa também é uma planta de sombra. Essa eu fiz a poda dela recente e trouxe pra cá. Pessoal, e como eu falei, aqui tá chovendo bastante. Então eu trouxe algumas plantas lá do quintal aqui pro corredor. Trouxe esses Comigo Ninguém Pode. Esses eu também fiz a poda recente. E para não correr o risco deles apodrecerem devido a muita umidade, trouxe para cá, porque aqui eles não vão pegar a chuva. Essa também é uma planta de crescimento rápido. Esses eu fiz a poda, porque eles estavam bem altos e ocupam muito espaço. Então eu fiz a poda, coloquei aqui no mesmo vaso. Por isso que os vasos estão tão cheios, porque sempre que eu faço a poda, eu não descarto, eu sempre aproveito os galhos para fazer novas mudas. Essa também é uma planta de fácil cultivo e nada exigente. Porém, é uma planta tóxica e se você tem crianças e animais em casa, deve ter uma atenção maior com a planta. Aqui eu tenho mais uma glaonema. Aqui eu tenho a Alocasia cuculata. Também em um pequeno vaso tenho mais uma dracena. Essa também é cultivada em um pequeno vaso. Aliás, essas plantas aqui são todas cultivadas em pequenos vasos. Como o espaço aqui é pouco, eu tenho que colocar aqui plantas pequenas, plantas que não crescem muito. Aqui eu tenho uma maranta. Essa também se deu super bem aqui no corredor. Essa é mais uma opção de planta para dentro de casa. Para dentro de casa, ou local sem sol, com pouca claridade. Aqui eu tenho mais uma glaonema. Tenho a glaonema fita. Aqui eu tenho o Philodendron minima, também conhecido como mini monstera. Essa é uma folhagem linda.
bem compacta e muito decorativa. Aqui eu tenho a locásia. Tá linda essa locásia. Aqui eu tenho um pequeno vaso com o clorofito. E aqui, mais um Comigo Ninguém Pode. Eu acho muito interessante esse Comigo Ninguém Pode, porque cada folha é um detalhe diferente. Aqui eu tenho o pacová. E aqui eu tenho mais um filodendro, essa folhagem linda. Esse filodendro eu encontrei na rua e olha que maravilhoso que tá. E como vocês viram, tem bastante plantas aqui nesse pequeno espaço. E voltando aqui, nós temos algumas plantas pendentes. Aqui eu tenho algumas jiboias. Gente, as jiboias também se desenvolveram bem aqui nesse espaço. Olha o quanto cresceram. Quem me acompanha aí com certeza lembra quando eu plantei essas jiboias aqui. E elas se desenvolveram rápido, cresceram bastante. Aqui eu tenho a jiboia comum. Tenho a jiboia N-Joy. Essa eu peguei algumas mudas aqui, por isso o vaso não está tão cheio como as outras. Aqui eu tenho a jiboia verde-limão. Gente, dias atrás eu postei um vídeo mostrando as jiboias do quintal e teve alguns comentários procurando o que eu uso para combater cochonilha nas jiboias. Então, pessoal, eu uso detergente neutro. Para cada 1 litro de água, eu uso 3 colheres de detergente. Daí você mistura bem devagar para não fazer muita espuma e depois borrifa na planta. É um método bem simples, mas é bem eficaz. Você pode usar também o óleo de nim ou a calda de fumo. E o ideal é você borrifar sempre no final do dia para não correr o risco de queimar a planta. Gente, para finalizar o vídeo, aqui nós temos o Filodendro Brasil. Essa também é uma planta que rende bastante. Uma planta de fácil cultivo e muito decorativa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui esse pequeno espaço com muitas plantas. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!